Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de cálculo, nossas aulas extras. E nessa aula extra a gente vai aprender o conceito, veja bem, apenas o conceito de funções exponenciais e Euler, aquele ezinho que tem um valor numérico que a gente vai descobrir. Lembrando pessoal que essa aula é uma aula curta de 8 minutos, é apenas uma aula base do que vão vir aí pela frente, como o teorema de L'Hopital. Então, de antes de mais nada, se inscreva no canal. Agora sim, vamos lá, vamos aprender o que é Euler. Então, pessoal, funções exponenciais, né? O que é uma função exponencial? Então, como o nome já diz, ó, exponenciais vem de exponencial. O que é exponencial, Alexandre? É justamente o expoente. Por exemplo, 5 elevado a 3, né? Porque eu tenho um expoente. Então, um exemplo mais genérico, eu tendo uma função, por exemplo, a minha função f de x aqui, ó, um exemplo mais genérico, pessoal, é igual a b elevado a x, tá? Onde o meu b ele tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Mas por que exatamente o meu b tem que ser maior que zero e diferente de 1? Porque é sabido que quando é zero, qualquer número zero, por exemplo, elevado a qualquer número, vamos botar aqui 0 elevado a 10. É zero, né, pessoal? É a mesma coisa que 0 vezes 0, 10 vezes, a gente sabe disso. Porque o B é a base, tá, pessoal? E porque o B tem que ser diferente de 1? Porque, por exemplo, aqui sendo 1 elevado a 10, por exemplo, isso aqui dá exatamente 1. Então não muda, certo? Não muda a minha base. Então, para a minha base mudar, isso é até meio óbvio, o meu B tem que ser maior que zero e diferente de 1, tá bom? Então, isso aqui, um número elevado a um expoente, é exatamente a minha função exponencial, nesse caso aqui de base B, tá bom? Por exemplo, aqui, vamos dar um outro exemplo. O número 2, né, o f de x, para dizer que é função, né, nós temos que ter o f de x, senão é um número solto, né? F de x é igual a 2 elevado a x. Aí eu pergunto a vocês, quem é a minha base? Minha base é o número 2, beleza. E quem é o meu expoente? O meu expoente é o x. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma função exponencial de base 2. Tá bom? Então é assim que a gente fala. Isso é sabido, né, pessoal? A gente está cansado de trabalhar com isso, mas aí eu preciso passar esse conceito mais formal para apresentar o que vem pela frente. Pessoal, note que a base mais usada na matemática é a base 10. O que é base 10, Alexandre? Base 10 a gente já sabe, é quando tem o 10. Então, isso aqui é uma base 10. Esse 10 pode ser elevado a 1, que é exatamente o 10. Pode ser elevado a 2, que é exatamente 100, né? Ou seja, 10 vezes 10. Ou elevado a 3, que é 1000. E assim por diante, pessoal. Por que a base 10 é tão usada, né? Você note que quando você vai fazer algum cálculo muito grande, em matemática a gente faz cálculos enormes, a gente bota simplesmente, por exemplo, 2,3 vezes 10 elevado a 33, por exemplo. Então é muito comum a gente ver essa definição. Por quê? Porque é um número tão grande, mas tão grande, que fica difícil expor esse número em um espaço tão pequeno, né? E, aliás, o número é confuso, pode ser um número, sei lá, com 16 dígitos. Então, fica tão confuso para a gente trabalhar com esse número, confuso para ler, inclusive, que a gente bota dessa maneira. Por isso que a base 10 é tão usada. Geralmente, a gente tem um número qualquer que é multiplicado por 10 elevado, né? Geralmente é um expoente muito grande, né? De ordem de dezenas. Então, por exemplo, aqui, ó, 23, né? Então, isso aqui é muito comum. Então, pessoal, isso aí é o conceito de base 10 que a gente sabe muito bem. É simples, né? Esse conceito de base 10. Só que agora a gente vai aprender uma nova base, tá? Essa base, a gente poderia só usar ela depois que a gente aprende o conceito de limites. Porque essa base tem tudo a ver com limites, tá bom? Então, que base é essa? Essa base é a base E, muito conhecida, né, para quem trabalha com matemática. É o famoso Euler. Esse E foi um matemático, né, Euler, que criou esse número. Isso aqui é um número, pessoal. Né? Assim como 10 elevado a 3 é um número, né? A gente sabe que é 1000.
Então, isso aqui também é um número. Então, é a famosa base E. Então, as bases mais usadas são as bases 10, né? Ou seja, 10 elevado a x, esse x pode ser qualquer número, e a base E. Esse E também é elevado a x, tá? Então, essa base, esse número aqui, se E elevado a expoente, né? Deixa eu apagar aqui. Esse número aqui, isso aqui representa um número, pessoal. Esse número aqui é exatamente a assíntota horizontal ao gráfico da equação. Eu vou explicar direitinho o que é isso logo em seguida. Mas de antemão, essa letra E representa exatamente isso aqui, ó. 1 mais 1 dividido por x elevado a x. Então, essa letra E, esse número E elevado a x, representa isso aqui. Eu quero saber, por exemplo, Alexandre, quanto é E de E ao cubo. É só você substituir isso aqui por ao cubo, isso aqui por ao cubo. Simples. Tá vendo? Se fosse elevado a 4, aqui, ó, mudava aqui para 4 e aqui para 4. Então, pessoal, essa é exatamente a minha letra E. Tá bom? Então, onde está o x? Quando você quiser saber quanto é, você simplesmente muda os valores, faz os cálculos normalmente. Você vai saber exatamente que número é esse. Outra notação muito usada, pessoal, é ESP, né? Muito usado em computação, né? Em códigos de linguagem e tudo mais. Isso aqui, muitas das vezes, é uma funçãozinha que representa exatamente o número E. Então, isso aqui, pessoal, a função, se eu botar isso aqui em forma de função, por exemplo, função f de x, né, é igual a e. Isso aqui é exatamente função exponencial natural. É assim que a gente faz. E se eu quisesse, então, a gente pode trabalhar com esse número e, óbvio, né? E se eu quisesse encontrar a derivada de e? Só para a gente saber, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x, tá bom? Então, se aparecer lá, faça a derivada do exponencial natural, né? Desse ezinho aqui elevado a x. Você vai repetir ele e vai dizer que a derivada é esse, tá bom? Então, esse é o conceito da letra E. Mas, Alexandre, por que, deixa eu limpar aqui, e elevado a x é igual, né, a x mais 1x. Isso aqui é a fórmula do E, né? A gente quer saber o E, a gente simplesmente substitui aqui. Mas, Alexandre, definição de assíntota horizontal. O que é isso? Pessoal, eu não entrei muito nesse detalhe, mas, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui bacana. Aqui eu tenho o meu eixo y, a gente sempre trabalha, né, falando de função, a gente está sempre no plano cartesiano. Pessoal, supondo que aqui esteja retinho, porque não está, eu sei. Mas supondo que tivesse. Aqui eu tenho o meu x, aqui eu tenho o meu y, né? Show de bola. Então aqui, ó, em azul, eu tenho um pontinho aqui, ó, pam, 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 supondo que tivesse retinho também com a letra, com o eixo x, tá? Então eu tenho aqui o eixo x, tenho o eixo y, eu tenho uma linhazinha pontilhada, e aqui eu tenho a função que ela vai, né? Ela não encosta, tá, pessoal? Ela fica rentinha, vai até o infinito, e aqui, quando chega aqui, ela sobe, tá? E vai no mesmo ramo. E aqui também, ela vem, ó, ela vem coladinho aqui, aqui ela vem, ó, é a minha função, tá? Então, eu posso dizer aqui que o meu y, quando eu tenho uma situação dessa, que o meu y é igual a 1 mais 1 dividido por x, né? Isso tudo elevado a x, tá? Ou seja, e. O meu y é e, tá bom? E como funciona isso aqui? Por exemplo, se o meu x for 1, x é igual a 1, eu tenho exatamente que o meu, aqui ó, 1 mais 1 dividido por x, quando é 1, pessoal, x é 1. Isso aqui dá 2. Porém, tem que levar o expoente, que é 1. Que aqui tem um 1zinho também.
Então, isso aqui dá exatamente 2. Show de bola. Quando o meu x for 10, isso aqui, 1 mais, isso aqui, ó, essa fórmulazinha aqui, essa fórmula toda, tá, com expoente elevado, trocando aqui pelo 10, vai me dar exatamente 2,59 e blá, 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 um monte de número. Então, pessoal, essa é a definição de assíntota horizontal, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Então, o número e de x, né, elevado a x, é exatamente 1 mais 1 dividido por x, e isso tudo elevado a x. Então, aqui você pode encontrar qualquer valor. Então, isso aqui é apenas conceitual para a gente saber exatamente, né, a introdução de exponenciais, que a gente já sabe, que é quando o número tem um expoente, né, e o número e criado pelo matemático Euler, né, que é exatamente essa funçãozinha aqui. Se eu encontrar um exercício disponível se tratando de exponenciais, eu vou botar para a gente fazer, tá bom? Mas de antemão, esse aqui é apenas um conceito para a gente entrar em logaritmos e depois aprender outros conceitos que a gente vai usar, tanto esse ezinho quanto o logaritmo que a gente vai aprender logo agora. Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. E aí, gostou? Deixa o seu like. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, ó, o Facebook, o Instagram. Show de bola. Tá aparecendo também algumas playlists aqui, ó, vê se tem alguma coisa que te interessa e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. A todos que são inscritos, muito obrigado. Vamos para nossas próximas aulas, que são aula extra também, a respeito de logaritmo natural. Então vamos aprender 2 aulinhas agora de logaritmo natural, a parte 1, a parte 2, e logo em seguida o teorema de L'Hopital, que é o mais interessante para a gente, que é o que mais cai em provas. Mas o logaritmo natural também cai, pessoal. Logaritmo cai em prova também, eu vou mostrar um exercício bacana que a gente vai fazer. Te vejo nas próximas aulas. Até lá. Tchau, tchau.